Livro de História, página 242. Até a página 258, tá? 242 a 258. Prof, hoje é que dia? Hoje são 17/11. Duzentos e quarenta e dois a 258. Livro de História, Matheus. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Vou esperar vocês datarem aí as páginas. Quando for terminando, dá um ok no bate-papo para te iniciar, tá?
Pronto? Sim. Só fazendo a correção da avaliação aqui de vocês. Sim. Só um minutinho, gente. Sim. B, 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 B. Tum. Vamos lá. Nós hoje vamos falar sobre a República Velha. Eu coloquei aqui um resumo para vocês, porque no livro tem muita coisa falando, então eu resumi, porque para quando vocês forem estudar, vocês podem pegar essa explicação aqui, tá? E assistir em vídeo, tá? Para ficar menos cansativo para vocês. Então, a República Velha também é chamada de Primeira República. A Primeira República, ou República Velha, ela estendeu-se de 1889 a 1930, e foi o período inicial do republicanismo aqui no Brasil. Ela foi marcada por algumas práticas, como o voto de cabresto e a troca de favores. Desse período também ficaram conhecidos alguns conceitos, como a política de café com leite, do café com leite, e a política dos governadores. Ela também foi caracterizada, gente, pelo autoritarismo, desigualdade social e jogo político das oligarquias. Por conta disso, esse período ficou muito marcado pelas tensões sociais existentes, que ocasionaram inúmeras revoltas, como a revolta da vacina e a revolta da chibata. Lucas, fecha a porta aí para mim, por favor. O fim da República Velha aconteceu quando o presidente Washington Luiz foi deposto pelas tropas que deram início à Revolução de 1930. Essa revolução, ela foi responsável por colocar Getúlio Vargas na presidência do Brasil. Agora a gente vai ver duas práticas políticas que ocorreram na República Velha. Foi citado aqui em cima para vocês. A primeira é a política dos governadores. A gente vai ver como é que funcionava essa política dos governadores. Tá aí no livro de vocês também, tá?
Está exatamente na página 244, mais especificamente. Mas aqui está bem explicado para vocês, tá? Nessa política, a figura do coronel era fundamental, pois era ele que fazia todo o arranjo para mobilizar os votos necessários e eleger os deputados da oligarquia apoiada pelo governo. O coronel era a figura de poder local, era o mais importante, a mais importante figura daquela época. E para alcançar seus objetivos, fazia uso da distribuição de cargos e da intimidação dos eleitores, uma vez que o voto na Primeira República não era secreto. Essa intimidação, gente, ficou conhecida como voto de cabresto. Além do voto de cabresto, as oligarquias também se utilizavam da manipulação das atas eleitorais que garantia a vitória dos seus candidatos de interesse. Quem não votasse no candidato que o coronel praticamente, né, exigia que deveria votar, gente, ele, por exemplo, ele despedia, né? Na cidade, essas pessoas não tinham, tipo assim, não tinha mais direito nenhum. Então, o coronel era a figura mais, como que eu vou falar para vocês? Era a figura de poder na cidade, entendeu? Então, tudo ele mandava e desmandava na cidade. Então, tinha que obedecer e pronto, tá? Então, por isso que se falava a figura, ao voto do cabresto. Utiliza-se muito para representar essa prática política a figura de um burro, aquele animalzinho, né? Com a coleira, né? E o coronel puxando o burro. O burro, no caso, é simbolizado na época como se fosse o eleitor, entendeu? O próprio coronel é que comandava todos os eleitores, entendeu? Então, ele comandava tudo naquela época. Havia também a troca de favores, né? Hoje em dia existe isso também, né? Você vota no meu candidato que eu te dou um par de botina, que eu te dou um botijão de gás, né? Que eu te dou um emprego. Não existe isso na nossa política hoje em dia? E naquela época também existia isso. Só que também existiam as ameaças, né? Você tem que votar e eu vou saber, porque naquela época não era secreto. Hoje em dia o voto é secreto, né? Naquela época não. As pessoas votavam e o coronel sabia em quem que essas pessoas estavam votando. Então, eles eram literalmente obrigados a votar e acabavam elegendo o candidato que o coronel queria. Agora, a política do café com leite, gente. Essa política é um conceito clássico utilizado em referência ao acordo existente entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, a respeito da escolha dos presidentes. As duas oligarquias tinham um acordo de revezamento dos candidatos que concorreriam à presidência do Brasil. Olha só como é que funcionava. Esse conceito, no entanto, não abrange todo o período que, por vezes, as duas oligarquias entraram em choque entre si, até que além de ter havido casos em que representantes de outras oligarquias foram eleitos. Como é que funcionava essa política do café com leite? No caso, Minas Gerais praticava o quê? Destacava, o que vocês acham que destacava? O leite ou o café? Café. Hã? Café. E São Paulo? Café? Leite. 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 Então, aí no caso, por exemplo, se num ano, né, o candidato era de São Paulo,
No outro ano, seria o candidato de Minas Gerais, entendeu? E assim havia o revezamento. Aí no próximo ano seria o contrário, entendeu? Por isso que se fala, as duas oligarquias tinham um acordo de revezamento dos candidatos, certo? À presidência do Brasil. Esse era o acordo. Por isso que se fala a política do café com leite, tá bom? Então, aqui, toda essa política velha, a primeira República Velha, a primeira República, é sobre isso, tá? O que se destaca nessa República Velha é a política dos governadores, a prática política, né? E a política do café com leite. Esse resuminho aqui, ó, que tá aqui em cima, essa primeira parte aqui, vocês podem destacar na hora de estudar, que é muito interessante e que vocês vão... É melhor do que vocês estudarem no livro, tá? Então, na hora de vocês estudarem, como está destacado lá no vídeo, República Velha, vai estar destacado, escrito no vídeo, né? Na descrição do vídeo. República Velha, Primeira República. É só vocês procurarem lá e assistir o vídeo que vocês já vão estar estudando, tá? Melhor do que estudar todo o texto. E aí vocês estudam os exercícios, tá bom? Alguma pergunta? Querem falar alguma coisa sobre essa primeira parte? Que a gente já vai passar para as outras. Não quero falar nada. Nenhuma dúvida. Nada? E os outros? Nenhuma dúvida. Nenhuma? Então vamos lá para a parte onde fala o seguinte, sobre a República Getulista. Do que se trata? Quem chegou agora é só ir no bate-papo que tá o livro e as páginas, tá? O que foi essa República Getulista? Vamos sublinhar o primeiro parágrafo aí, da página 248. A República Getulista se iniciou com a Revolução de 1930, cujo estopim foi a quebra da aliança estabelecida na política do café com leite entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, que indicavam alternadamente candidatos à sucessão da presidência. Washington Luiz, o então presidente, deveria indicar um sucessor mineiro, no entanto, apoiou o candidato Júlio Prestes, indicado pelos paulistas. Os mineiros, então, passaram a apoiar a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas, assim como outros estados, Paraíba e Rio Grande do Sul, formando a Aliança Liberal, sendo forte oposição à situação. Por isso que a gente fala, gente, no caso da República Getulista. Na página 249, destaca aí para vocês, durante a República Getulista, o presidente implantou políticas de modernização e criou novos minérios. Então, se está falando durante a República Getulista, quem foi, no caso, o presidente da República? Getúlio Vargas. Isso mesmo. Então, o que ele implantou aí foi o Ministério do Trabalho, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério da Educação e Saúde e o Ministério da Agricultura. O presidente Getúlio Vargas, então, implantou políticas de modernização e criou esses 4 ministérios aí, certo? Durante a sua república, tá? Durante o tempo que ele governou o Brasil. Lá embaixo, nessa mesma página, no último parágrafo, eu quero que vocês sublinhem o seguinte. As ações de Vargas, vê se vocês encontram aí. As ações de Vargas não foram aceitas de forma pacífica, especialmente pelos paulistas, que vinham perdendo poder. Então, planejaram uma rebelião armada que ficou conhecida como Revolução Constitucionalista de 1932, cujo objetivo era defender os direitos constitucionais, porque Vargas
estava centralizando o poder e reduzindo a autonomia dos estados. Mas, como não conseguiram a adesão de outros estados, foram cercados pelo governo de Vargas e se entregaram. Mais uma vez, o governo de Vargas conseguiu sobressair aí nessa disputa, né? Durante essa revolução constitucionalista, certo? Professora, eu não achei o negócio para subir na 148. 249, último parágrafo, você está na página errada. As ações, último parágrafo, as ações de Vargas, achou? Até a última. Achei. Então, assim, gente, foi a República Getulista, que a gente fala, né? Ou seja, foi durante o governo de Getúlio Vargas, certo? Tudo que vocês sublinharam aí é o mais importante, tá? É o que mais se destaca durante a fase em que ele governou o Brasil. Ok? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Pode levantar a mão aí, que eu dou abertura para falar alguma coisa. Não pode ficar calado, não. Vocês ficam só calados e observando? Tem uma aí que tá deitada desde a hora que eu tô... Acho que ela não sublinhou nada do que eu falei. Né? Só fingindo que tá assistindo a aula. Tem uma aqui... Vamos ligar a câmera aí para me saber o que está acontecendo, para ver se está assistindo aula, para ver se está tudo bem. Olha aí no bate-papo para saber o livro, as páginas. Nenhuma dúvida, né? Ok. Nenhuma. Que bom. Bom que vocês estão sabendo de tudo, então. Então, vamos lá para a página 255. Até que página que eu falei para vocês datarem? 258. Ok. República Populista. Vamos ver o que foi essa República Populista. Vamos aí. Primeiro parágrafo, sublinhando. Com o fim da ditadura de Getúlio Vargas, em 1945, o Brasil viveu um período de democracia liberal, conhecido como República Populista. O governante utilizava a mobilização popular, pode continuar sublinhando, para obter apoio às suas propostas. Falava diretamente ao povo, algo novo na época. Equilibrava-se entre trabalhadores e empresários, tentando agradar a todos. Só até aí. Agora só houve, tá? Houve nova eleição para presidente e o general Eurico Gaspar Dutra venceu pela coligação entre os partidos PSD e PTB. Foram escolhidos ainda os governadores e deputados que iriam criar a nova Carta Magna do país. Essa nova Constituição de 1946 deu autonomia aos três poderes. O presidente da República não poderia centralizar as decisões no legislativo ou no judiciário, pois na época de Getúlio Vargas, ele havia centralizado o poder das decisões em suas mãos. Dessa vez não podia mais, tá? Não podia mais centralizar o poder, tá? O voto foi garantido aos brasileiros, homens e mulheres que puderam votar e ser votados, com exceção dos analfabetos. Então, quase todos podiam votar, tanto homens quanto mulheres. Na nova Constituição, foi proibido o direito de greve em áreas essenciais, ou seja, os profissionais dessas áreas não poderiam parar seu trabalho.
No período do governo de Gaspar Dutra, o mundo vivia o contexto da Guerra Fria, que, na verdade, gente, foi um conflito ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética. E, por interesse, o Brasil tomou partido dos Estados Unidos. Nesse período, houve ainda uma maior integração do país ao capitalismo do Ocidente, resultando em crescimento econômico que beneficiava a classe burguesa industrial e a classe média. Ok, então aqui melhorou um pouquinho mais, certo? Porque o povo começou a ter um pouquinho mais de voz, certo? Nessa época. Porque na época do Getúlio Vargas, não. Ele centralizou todo o poder. E nessa época, que não podia mais, na época da República Populista. Por isso que fala populista, população, entendeu? Onde a população participou mais, onde teve mais ativa, né? Podia votar tanto homens quanto mulheres, que não foi o caso na época da República Getulista, né? Na época de Getúlio Vargas. Não havia isso, certo? Deu para vocês entenderem a diferença? Que é isso que eu precisava que vocês entendessem, tá? Não precisa entender muita coisa em relação, não. Certinho? Então, vamos passar aí um pouquinho para frente. Deu para a gente ver. Se vocês perceberem, alguém quer fazer alguma pergunta, quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Não. Giovana, você está na aula ou você está fazendo outra coisa? Fazendo na aula, tia, que meu celular tá carregando. Ah, tá. Aí. Você sabe por quê? Eu vou fazer um comentário aqui com vocês. Meu marido é professor, né? E ele dá aula, assim, para o ensino médio, e em hipótese alguma é admitido os alunos dele que tem, tipo, 16, 17, 18 anos, ficar com a câmera desligada. Sabe o que o colégio faz? Simplesmente dá uma suspensão para o aluno. Então, assim, só você que me dá trabalho com essa câmera desligada. Só você. Vocês sabem que precisa carregar celular para poder assistir a aula no outro dia. Essa é a nossa vida agora, de agora em diante, gente. Até resolver aparecer, né, de uma hora para outra, uma vacina, que infelizmente, por enquanto, desistam. Vacina é só no meio do ano que vem. Se Deus quiser, o ano que vem a gente vai ter aula. É que eu tava vendo Se Deus quiser, o ano que vem vocês vão ter aula, né? Só que vai ser sistema híbrido. Como é que é sistema híbrido? Uma porcentagem assiste em casa durante no primeiro dia, segunda assiste em casa uma porcentagem, outra porcentagem vai assistir a mesma aula, só que em sala. Aí, na terça-feira, esses alunos que ficaram em casa vai para a escola, e os que ficaram na escola na segunda assistem em casa. E assim vai ser, até aparecer a vacina, aplicar e dar tudo certo, e todo mundo vai para a escola. Então, assim, vocês têm que aprender a seguir regra. A regra é ficar com atenção, prestar atenção, parar de matar a aula, porque isso, gente, é para até o ano que vem. Como é que vocês vão fazer vestibular? Como é que vocês vão aprender as matérias se fica matando a aula o tempo inteiro? Fica inventando desculpinha o tempo inteiro? Como é que vai fazer o sexto ano? E aí? Porque vocês acham que eu caio nas desculpas de vocês? Infelizmente, vocês estão se prejudicando, não estão me prejudicando. Não estão, viu? Não estão. O ano que vem tá aí e o negócio é feio. É feio. É feio em sala de aula, imagine aqui, online. Como é que vai fazer? Acho que o professor vai ficar passando mãozinha na cabeça de vocês? Não, gente, pelo amor de Deus.
Desde quando eu venho pedindo as coisas aqui? E tem aluno que, assim, o professor tá falando, tá nem aí, como se diz, eu pago a escola, eu tenho a proteção de todos do meu lado, todo mundo me protege, professor, você pode falar o que você quiser. Todo mundo me protege. Não são todos, tá? Não serve para todos, não. Gente, acorda, por favor. Eu tô falando isso pro bem de vocês. Vocês precisam saber que vocês têm a faca e o queijo na mão. Escola boa. Tem aluno que vai para shopping, aluno pobre, que não tem nada, nem chinelo para pôr no pé. E ainda é discriminado quando entra no shopping. Para ir lá naquelas lojinhas, sabe as lojas de celular? Pedir, pelo amor de Deus, para acionar um tablet para ele ver qual que é a tarefa do dia. Não, pelo amor de Deus. E eu acho o cúmulo do absurdo o pai não cobrar isso de vocês. Não são todos, volto a repetir. Não cobrar responsabilidade, não cobrar estudo. Porque tá aí um monte de criança passando um monte de dificuldade. Eu assisto isso todo dia na televisão. E tem aluno que eu tô aqui falando e parece que eu tô falando isso aqui, ó, com as duas paredes que estão aqui do meu lado. Como se diz, eu não estou nem aí. Eu não vou crescer, eu não vou precisar de estudo, eu vou ter meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu tio, minha tia, que vão me sustentar a vida toda, né? E assim segue o baile. Que dó. Eu só tenho para dizer uma coisa. Que dó, que pena que o sentimento seja esse dentro de você. Porque, infelizmente, se você não consegue perceber que você tem que ser grato pelo que você tem e aproveitar essa oportunidade, que pena. Que pena. Porque fala para mim se eu tô errada. Pode falar. Eu fico o tempo inteiro aqui pedindo. Liga a câmera. Presta atenção na aula. Vai postar a tarefa. Ah, porque isso, porque isso, porque isso, porque isso, porque isso. Mata a aula. 2, 3, 4, 5 alunos que ficam matando a aula o tempo inteiro. Não manda uma tarefa de casa para mim. Quem tá perdendo não sou eu. Eu pego no pé, sou chata mesmo, porque eu vou ser mesmo. É o meu trabalho como professora. Bom seria se eu fosse uma professora que não tivesse nem aí. Ah, beleza, não tá fazendo tarefa. Não, isso mesmo, faz não. Não precisa não. Não precisa fazer não. Não aprenda. Não precisa aprender, não precisa fazer tarefa. Não precisa não, para quê? Para que estudar? Você não vai precisar disso, né, quando crescer. O mundo tá tão fácil, né? Vê seu pai aí ralando dia e noite. Ou seu pai não tá ralando? Sua mãe não tá ralando? A não ser que seu pai e sua mãe não estejam ralando dia e noite, correndo atrás o tempo inteiro, chegando tarde em casa, trabalhando, ralando pra caramba. Eu acho que sim, né? Eu acho que estão trabalhando. E muito. Você também vai ter que fazer isso? Ou você acha que você vai ficar aí o tempo inteiro com 50 anos deitado, esperando seu pai e sua mãe trazer comida para vocês? Não vão, gente. Não vai ter isso. Com seus 16 para 17 anos, você vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar. Então, o que eu estou falando aqui é só para alguns alunos terem consciência de que é importante ter responsabilidade, né? É importante prestar atenção no que a professora fala, fingir que não é com você o que eu estou falando. Faz isso não, faz isso por você. Faz isso só por você. É verdade, faz isso por você. Beleza? Dúvida nenhuma na matéria? Certinho? Então, a gente vai fazer os nossos exercícios agora, tá?
Nós temos lá na página, deixa eu ver aqui, 246, acho que é a primeira página de exercício. Confere aí. É essa mesmo? Então, vamos aí com a tia. Vamos iniciar só, tá? Porque a gente tem 2 minutos aqui. Vou compartilhar aqui. Página 246. Número 1. Opa, escrevi 10. Número 1. Letra A. Como foi a transição da forma de governo da monarquia para a república no Brasil? Como é a república como forma de governo?